aqui a gente tem a nossa próxima pauta, que a gente já estava falando de Santa Catarina. Então, partidos, entidades da sociedade civil e OAB acionam o STF contra a lei de Santa Catarina que proíbe as cotas nas universidades. E eu tenho aqui um videozinho para todo mundo ficar a par do que está acontecendo lá. E eu vou colocar aqui, eu vou ter que sair um minutinho. O governador de Santa, mas eu vou deixar você aqui com o vídeo, porque eu tenho certeza. Olha aqui, coisa linda. Jorginho Melo, mas para todo mundo ficar, a gente ficar na mesma página e entender o que está rolando em Santa Catarina com a questão das cotas. Vamos lá. Santa Catarina, Jorginho Melo, gritou em alto e bom som nesta semana que quer pretos e pobres longe das universidades do estado. Ao sancionar uma lei que retira as cotas raciais, ele escancarou sua política racista e meritocrática. As reações foram imediatas. Quero fazer um papo reto com você. Uma pergunta. Se eu e você subir 20 andares de um prédio, eu vou pelo elevador porque eu sou o dono do apartamento. Você paga aluguel, é inquilino, vai subir pela escada, porque é proibido você subir pelo elevador. E nós vamos sair no mesmo tempo. Quem vai chegar primeiro? Isso se chama meritocracia. Essa falsidade que a extrema-direita tenta impor em Santa Catarina com a sanção da lei das cotas raciais. E vamos falar de políticas afirmativas. Historicamente, os meus descendentes, os meus pais, os meus avós, vieram da Europa e o governo concedeu terra para pagar ao longo do tempo com subsídio, com políticas públicas, com equipamentos, para eles construírem suas vidas. Segundo lugar, quando a gente fez leis no Brasil para afirmar e reparar para o povo negro que foi escravo por mais de 300 anos, e com a abolição foi proibido eles ir para a escola, foi proibido eles ter terra. Essa injustiça histórica, você acha que tem que ser feita a reparação? Isso se chama política afirmativa. Quando um governador sanciona uma lei proibindo as cotas raciais, proibindo que os pobres, que os negros e negras, que quilombolas, que indígenas acessem ao ensino superior, acessem as nossas universidades em Santa Catarina, isso não só é manter a injustiça histórica, mas reproduzi-la e ampliar as desigualdades em Santa Catarina. Por isso, com indignação, me manifesto aqui como professor e deputado federal. Esta lei é um retrocesso histórico. Vamos reagir. Mas tudo isso revela uma imensa contradição. Isso porque o mesmo governador que acabou com a lei de cotas bancou mais de 17 milhões de reais em bolsas de estudo para um curso de medicina que teve péssimo desempenho no Exame Nacional de Avaliação de Formação Médica. Deputado pastor Henrique Vieira levou o caso à Procuradoria-Geral da República. O estado de Santa Catarina sancionou uma lei que proíbe cotas raciais nas universidades públicas e nas instituições financiadas com recurso público. É inacreditável. É retrocesso, é racismo. Não é só uma escolha técnica, administrativa, não. É uma visão ideológica que retira do Estado um instrumento constitucional muito importante para combater o racismo, as desigualdades raciais existentes em nosso país. Foram quase 4 séculos de escravização sobre nós, o povo negro. Os efeitos do racismo são cotidianos. As cotas raciais não violam o princípio da igualdade, muito pelo contrário, elas contribuem para a realização de uma verdadeira igualdade, é um mecanismo de reparação. Inclusive, a nossa Constituição zela por equidade e igualdade. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu que as cotas raciais são coerentes com os princípios constitucionais e são legítimas. Não pode um Estado da Federação ir contra um princípio da Constituição. Então, o nosso mandato já entrou com uma representação na Procuradoria-Geral da República, PGR, para ingressar com uma ação direta de inconstitucionalidade. Não pode juridicamente fazer isso e derrubar uma lei que é constitucional e que tem garantido o avanço da igualdade social e racial em nosso país. Mas sério mesmo, para além de um debate jurídico, tem um debate ético a ser feito. Que lamentável proibir cotas raciais. Vale lembrar, estas cotas são um instrumento de reparação, de promoção de igualdade. Todas as pesquisas apontam o êxito das cotas raciais. Daí vem uma lei para proibir isso.
o próprio Ministério da Igualdade Racial se manifestou. Em nota, ele afirmou que se trata de uma lei inconstitucional e que a ministra Aniele Franco já acionou a Ordem dos Advogados do Brasil para que medidas sejam tomadas para restabelecer a ordem democrática. Deputado Marquito, do PSOL de Santa Catarina, e que votou contra o texto na Assembleia do Estado, afirmou preparar uma ação de inconstitucionalidade para derrubar a lei. Primeiro que essa lei não cria nenhuma vaga, essa lei não cria nenhum acesso às universidades, muito pelo contrário, ela restringe o acesso e aquilo que a gente chama do esforço da garantia da reparação histórica. Certamente, o governador Jorginho Melo tomou uma decisão a partir de um movimento ideológico que não considera a importância da política de cotas para o acesso a essas populações. Portanto, a gente quer manifestar aqui que, neste momento, estamos finalizando uma ação de constitucionalidade, uma ADIM, que nós ingressaremos à Justiça, mostrando as fragilidades e, principalmente, a inconstitucionalidade dessa lei, diante de um arcabouço legal federal e diante do esforço legislativo empenhado há alguns anos para a garantia do acesso à universidade das populações negras, nós estamos ingressando na Justiça com uma ação de inconstitucionalidade, a partir do Diretório Estadual do Partido Socialismo e Liberdade do PSOL, para a garantia dessas populações. Quero dizer que a luta não acaba aqui, muito pelo contrário, a gente tentou derrubar no plenário, a gente fez um abaixo-assinado para que o governador vetasse essa lei e agora nós entraremos à Justiça pelo ato de inconstitucionalidade. Luciane Carminati. E aí, assim... Lindy, não sei se já chegou para ti, no final da tarde, a Justiça Catarinense já derrubou, tá, a lei. Vamos lá. Eu passei a manhã de hoje com o Marquito, que estava aí agora, esse deputado que acabou de falar. Estamos de manhã junto, isso, em reunião, e na semana passada eu estava com o Pedro é do PT, o deputado federal que falou antes, que é professor, e hoje de manhã eu estava com o Marquito, e a gente tratava desse assunto. Eu na parte da publicidade e ele, né, a questão do pessoal. Eu sou do PT, mas a gente faz alguns trabalhos juntos, porque aqui em Floripa eu tenho alguns trabalhos nas comunidades mais carentes, empobrecidas, invisibilizadas, comunidades negras, né? Gente preta, povo africano, afrodescendente, indígenas, então a gente tem uma proximidade ali com o deputado Marquito. E hoje de manhã a reunião era com a previsão de que a gente conseguiria derrubar a lei até amanhã, acabou acontecendo hoje, né? Então, já foi derrubado, já tem várias ações no STF, mas eu acho que vale, Lindy, a tua explicação técnica de que eles sabiam que ia cair, eu queria que tu explicasse por que ia cair, né? E, de novo, eles fizeram para criar espetáculo, sabendo que ia cair, para poder dizer que o STF não respeita o que as câmaras e as assembleias votam. Ia cair, não é isso, Lindiane? Sim, aí até ela fala que, né, a magistrada entendeu que a lei deve ser suspensa porque o STF já reconheceu a constitucionalidade das ações afirmativas de cotas raciais nas universidades. Então, assim, já era um tema reconhecido pelo Supremo, então isso já tem força de lei, e aqui fala justamente nesse sentido. A proibição legislativa, nesse caso aqui, ela foi genérica e desvinculada de uma avaliação concreta de necessidade ou de adequação, né? Dissonante da interpretação constitucional que já é consolidada pelo STF. Então, a gente faz a tradução aqui. O que a gente quer dizer com isso? Nesse caso, como já é reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, não há que se manter essa... que foi o termo que ela usou aqui para ir, que você tem que suspender essa lei. Então, na verdade, porque já era uma legislação que proibia, né? Então, essa decisão, ela suspende a lei porque ela é inconstitucional, entendeu? O entendimento do Supremo já é de que essas cotas, elas precisam ser realizadas. Aqui, mais cedo, o ministro Gilmar Mendes, relator dos processos, deu 48 horas para o governo de Santa Catarina se manifestar sobre a validade da lei, que isso foi no começo do dia, né? Então, diversas entidades protocolaram ações de inconstitucionalidade contra a proibição das cotas. Então, assim,
É entendimento do Supremo, está superado. Se você criar uma lei em cima disso, vai ser uma lei com uma validade inferior ao entendimento do Supremo Tribunal Federal de que aquilo é constitucional. Então, essa lei ela vai ser considerada inconstitucional, tá? Então, é isso. Ela tem que conversar com a decisão que já é sedimentada no Supremo. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro no nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!